Eu tô enrolando pra fazer esse vídeo há quase um ano. Eu tô há quase um ano com o roteiro escrito, há quase um ano com a thumbnail feita, e por algum motivo eu fiquei com preguiça de fazer esse vídeo, sendo que é um dos meus animes favoritos. Mas agora finalmente eu tô fazendo. Oni-sama-e é um shoujo dos anos 90 dirigido pelo Gouichi Osamu Dezaki, que é considerado um dos maiores clássicos dentro do gênero. No início eu tava curioso para saber sobre alguns plots, mas nada demais. Quando no meio do anime me vi completamente imerso e conectado com os personagens, mais do que eu esperava considerando quão simples é o anime. Normalmente quando eu vou fazer um vídeo sobre uma obra, eu tiro prints e anoto pontos para levantar no roteiro, mas nesse caso eu simplesmente só aproveitei os 39 episódios da melhor forma possível. Então, esse não vai ser um vídeo para necessariamente convencer alguém a ver o anime ou para falar de forma mais objetiva sobre as qualidades dele. Vai ser apenas eu relatando a minha experiência e o que me fez gostar tanto de Oni-sama-e, com pouca pretensão. Oni-sama-e tem a história contada através das cartas escritas por Nanako, a protagonista, para seu irmão, entre aspas, Remy, que aceita essa interação. O cenário do anime é Seiran, uma escola privada apenas para mulheres que possuem um curioso grupo que se refere como Irmandade, onde apenas os membros mais requintados podem fazer parte. O anime já te deixa muitas dúvidas logo no início. Qual a profundidade por trás da relação de Nanako e sua família com seu irmão? Qual o propósito da Irmandade e por que é tão requisitada? Qual é a história por trás da líder, Fukiko e de outros personagens como Rei e Kaoru? O que me prendeu foi de fato a ideia de Irmandade. Usando Tena de exemplo, logo de cara eu entendi que Oni-sama-e usaria essa ideia de Irmandade para fazer uma crítica para a sociedade, do mesmo jeito que o Tena quebra os padrões sociais de outras formas. Sendo um grupo que aceita apenas mulheres perfeitas na visão social, naturalmente ela se coloca como elite e coloca o resto como inferior aos seus membros. Por isso, logo no primeiro episódio, Shinobu, uma das amigas de Nanako, está desesperada para entrar. Entrar na Irmandade é ser respeitada de qualquer forma, mesmo que não mereça, puramente por seu cargo naquela escola. Conforme os episódios passam, Fukiko, a líder, também acaba tendo ações questionáveis com outras personagens, seja de arrogância ou até mesmo ataques de fúria com o rei. As outras membros também, mesmo estando numa posição superior, nunca ganham tanto destaque. O anime deixa claro que as pessoas na Irmandade parecem ter os maiores valores de saúde, economia, educação, etc., mas carecem de outros entre o próprio grupo, que ao final da obra se demonstra ser frágil e facilmente desmembrável, justamente pela Irmandade acabar iludindo aqueles que entram. Outro ponto interessante relacionado a esse tema é a forma como as pessoas começam a enxergar a Nanako após sua entrada para a Irmandade. Muitas não veem mérito em sua admissão, principalmente aquelas que já tentavam há muito tempo, o que resulta em um bullying constante que afeta a personagem até ela amadurecer o suficiente para superar isso. É interessante pois mostra em efetividade o distanciamento social que essa ideia de uma elite superior causa para as outras pessoas. Ao invés dos considerados inferiores se revoltarem contra isso, por ser uma tradição passada por gerações naquela escola, naquele lugar, é aceita e ainda gera mais preconceito. Próximo do final do anime, ele me entregou o que eu queria, a revolta contra a Irmandade, depois de pouco a pouco dar motivos plausíveis para isso. A principal responsável por isso é Kaoru, uma das principais personagens que, desde o início, demonstra ser contra a Irmandade, mas aqui a história é inteligente ao não entregar a ideia de revolta desde o início, pois sabia que não tínhamos motivos o suficiente para crer que esse pensamento faria sentido. Então fez isso pouco a pouco, mostrando como a mente daqueles que se envolvem foi afetada duramente, além da forma que afetou o próprio funcionamento social da escola. Ao mesmo tempo que eu fiquei satisfeito com a resolução e a construção do anime, eu me perguntei, ainda faltam alguns episódios. Então, nessa reta final, eu percebi que os personagens do enredo eram de fato a parte mais atraente de Oni-sama-e. A Nanako, mesmo sendo a protagonista, não é necessariamente a personagem principal, a mais ativa da história. Eu diria que é a Rei, mas é justamente isso que a torna muito interessante dentro de seu papel de ser a nossa perspectiva dos acontecimentos. Pois mesmo não sendo a mais ativa, a Nanako está diretamente envolvida com os acontecimentos, já que faz parte da Irmandade, e amadurece com eles, amadurece com a observação e experiência que ganha com os outros. Isso fica muito evidente no, entre aspas, arco de personagem da Shinobu, que inicialmente era fissurada nela, justamente por nunca ter tido uma amiga e vir de uma relação conturbada de seu pai e sua mãe, que posteriormente termina em divórcio. Além da obra justificar as ações de Shinobu e mostrar que todos ali não são rasos e possuem situações que os levaram a cometer erros, evolui Nanako, já que sua família é o contrário de Shinobu, perfeita. Ela nunca havia percebido quão ruim poderia ser ter pais dessa forma. Para Nanako é basicamente uma descoberta da vida. É literalmente ela saindo da inocência da infância e entendendo o que é a transição da adolescência para a vida adulta. A Shinobu de fato é uma das personagens que mais recompensa também. Dá para dizer que é com a maior evolução dentro da obra, ao trazer o tema de depressão de forma responsável. Por ter problemas de relações sociais, seu amor é acima do normal, é exagerado.
ao mesmo tempo que seu ódio por outros que a atrapalhem também é. Então ver ela tendo que amadurecer e parar de agir dessa forma é reconfortante. Rei e Fukiko também são duas personagens que eu preciso destacar. Basicamente, o anime tem dois temas principais, amadurecimento e amor. No amor, essas duas são a síntese do que a história passa. Rei e Fukiko são irmãs. Por boa parte do anime vemos ambas tendo uma relação de amor e ódio, com Fukiko tratando mal Rei muitas vezes. Isso se justifica quando descobrimos que a relação das duas é de dependência mútua. Durante a maior parte do enredo, achamos que ambas eram irmãs de coração, mas com a revelação que nasceram do mesmo pai, entendemos o que levou a essa relação. Rei ama Fukiko por canalizar o último desejo de sua mãe, de cuidar de sua irmã. Fukiko sempre foi orgulhosa, uma filha de pais ricos, então Rei sempre admirou seu orgulho inabalável e por isso fazia o possível para que ele continuasse, como através da Irmandade. Ao mesmo tempo, sempre teve tendências suicidas, então essa visão de amor máximo era a de morrer junto com a sua amada. Rei apenas existia para protegê-la, enquanto Fukiko não aceitaria que ela amasse outra pessoa, deveria apenas a amar. Por ser orgulhosa, Fukiko foi traumatizada na infância por uma decepção amorosa, então sua obsessão por Rei naturalmente se tornou maior ainda. Ambas passaram suas vidas vivendo para a existência da outra, dependendo de uma da outra, e a forma como a obra escolhe mostrar isso, gradualmente revelando esses pontos importantes, torna mais perfeito ainda o desenvolvimento das personagens. Eu amo a forma como escolheram não fazer necessariamente arcos separados para cada um dos personagens. Você até pode considerar que isso existe, já que existe uma variação dos focos, mas ainda assim, a história nunca escolhe ignorar outro em prol do foco. Por isso é como se todos se desenvolvessem juntos, em um ritmo muito natural. O anime em um momento tenta acelerar ele vai no seu tempo, por isso tem muito episódio. Essa sensação é indispensável, já que é uma obra, acima de tudo, sobre relações humanas e como elas nos mudam. Outra das personagens que eu passei a admirar foi a Kaoru, até por sua relação com o Rei. Ela se separou de Remy, seu ex-namorado, devido a uma doença terminal e por não querer lhe causar dor e ser um estorvo. Por isso, sempre tentou viver esquecendo isso, muito através do basquete, por ser também o esporte que a aproximou de Rei. Remy e Rei são os dois personagens que fizeram Kaoru brilhar mais ainda, já que devido a um trágico acontecimento próximo do final do anime, a vida obrigou ela a cuidar de si mesma, ao invés de só cuidar dos outros, como fazia com esses dois. Por isso, o final da obra ser em torno da sua relação com Remy, pra mim foi perfeito. Onisama-e realmente não tem um final magnífico ou que muda tudo. Ele só possui um final sincero, sobre a relevância do amor nas nossas vidas e de como não é errado amar, de diferentes formas. A Nanako ama Remy como seu irmão e Rei como a primeira paixão na adolescência. Rei e Fukiko se amam como irmãs dependentes de uma da outra. Kaoru ama Remy de forma romântica e Rei como uma luz que a motivou a continuar. Todos os personagens possuem suas peculiaridades quanto ao sentimento. O meu motivo para terminar amando Onisama-e é pela forma como conduziu tantas relações dentro desse tema sem ser ofensivo em nenhuma delas. Foi responsável no que se propôs a discutir, além de ser muito importante até para a época que saiu. Lá para os anos 80, foi quando o shoujo ganhou os moldes padrões para o seu público-alvo, daquela relação comum de um garoto bonito, uma garota tímida, escolar, enfim, esse shoujo padrão que é o mais estereotipado. Animes como Onisama-e, vindo nessa época, servem para inovar e dar uma nova perspectiva para algo tão complexo como é o sentimento de amor. Até quanto ao cenário escolar é bem usado. Normalmente em animes de temporada atuais, ele só existe para seguir a regra e o que mais vai dar certo para os espectadores se identificarem. Diferente de Onisama-e, que de fato usa a ideia de bullying, distinções sociais e até características da estrutura escolar, como clubes e grupos formados dentro dela, para contextualizar um período da adolescência importante para Nanako e as outras personagens. E obviamente, como o anime é dirigido pelo Dezaki, que pra mim é o melhor diretor da história das animações japonesas, ele também tem um ritmo, tem uma condução ótima. É até difícil de escrever porque o anime passa como se você realmente estivesse acompanhando de perto aquelas personagens. Porque o Dezaki é um cara que ele dá muito carinho e muita delicadeza ao mostrar os sentimentos daqueles personagens. Ele é muito cuidadoso quando o assunto é o lado sentimental. Ele busca destacar cada sentimento com a maior devoção possível. E no caso, como Onisama-e também tem uma característica muito melodramática, isso fica mais forte ainda. Mas eu não acho que em nenhum momento o drama de Onisama-e acaba sendo forçado ou superficial ou me incomoda por ser melodramático. É apenas uma característica da obra que acaba funcionando por conta da estética da obra também. Porque é um shoujo com uma espécie de shoujo, só que quebra os padrões do shoujo da época e até de shoujos atuais. Então tem muito valor nisso. Enfim, eu não acho que Onisama-e é perfeitamente complexo, genial, melhor obra da história, hipercultura emi, sei lá. Mas foi um anime satisfatório e que eu acho muito importante ser assistido
pra quem gosta de shoujo e pra quem gosta de animação no geral, porque é um dos melhores animes do Osamu Dezaki. Então, é isso. Finalmente fiz esse vídeo.